Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está assistindo. Eu me chamo Clemson, faço parte do Pet Potência e esse é mais um dos nossos vídeos da nossa playlist dos alunos C2. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco sobre a relação do triângulo de potência. A gente vai falar sobre potência aparente, ativa e reativa, e a gente vai trabalhar um exercíciozinho assim em cima dela. Já vindo aqui para nossa tela, eu já trouxe um exercício aqui para vocês, mas vamos só ler o enunciado aqui. Um transformador de potência SN 225 kVA está alimentando uma carga de potência ativa de 80 kW, com um fator de potência igual a 0,6 atrasado. Aí ele pede algumas coisinhas na letra A, B e C. Bom, antes de a gente iniciar aqui essa questão, bora primeiro falar aqui sobre o que é essa potência ativa, reativa, essa potência aparente. Bom, nesse gráfico aqui ao lado, nesse gráfico aqui ao lado, a gente tem essa relação de potência ativa, que é esse Pzinho aqui, potência reativa, e a nossa potência aparente, que é a relação entre essas duas. E a gente tem esse tetazinho aqui, ó, que esse tetazinho é o que rege o nosso fator de potência, que basicamente é a relação entre potência ativa e potência reativa. Então a gente tem aqui que, considerando, né, o triângulo de Pitágoras, para esse primeiro triângulo aqui, esse triângulo aqui, isso também vale para o de baixo, mas aí se a gente for fazer, por exemplo, querer encontrar o módulo desse valor de S aqui, né, seria basicamente Pitágoras, seria S ao quadrado igual P ao quadrado mais Q ao quadrado. Aí a gente isola o S e a gente vai encontrar essa expressão aqui do lado, essa expressãozinha aqui, o módulo da nossa potência aparente, que é esse S aqui, vai ser a raiz quadrada da potência ativa mais ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. E em termos de valores retangulares, né, que a gente já trabalhou no vídeo anterior, a gente constrói dessa forma. A gente tem que a potência ativa é o nosso valor real e a potência reativa é o nosso valor imaginário. A gente, lembrando daquele xzinho lá de real e imaginário. E esse valor de potência reativa aqui, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Como eu até botei aqui nesse gráfico, tem essa possibilidade. Aí a gente vai agora para o fator de potência. O fator de potência nada mais é do que essa relação como eu falei, da potência ativa e reativa, e ele nada mais é do que o cosseno desse ângulozinho aqui, ó, de θ1, por exemplo, ou θ2 também, mas considerando aqui esse θ1. O fator de potência nada mais é do que esse valor aqui, do que o cosseno desse valor aqui. A gente pode escrever de outra forma também, como sendo não é esse aqui, na verdade. É até bom que a gente já vê aqui na hora. A gente sabe que o valor desse θ aí é a tangente a menos 1 do cateto oposto ao ângulo, que é a nossa potência, sobre o cateto adjacente, que é o nosso... confundi. O cateto oposto é o nosso Q e o cateto adjacente é o nosso P. Q é o nosso reativo, ó, potência, cateto oposto. Esse aqui é o nosso Q. E o adjacente é esse aqui, que é o nosso P. Aí fica Q sobre P. Isso aqui a gente já trabalhou no vídeo anterior, se vocês não chegaram a ver, eu indico que vejam, para a gente poder já seguir, para vocês terem uma base bem legalzinha para poder seguir com as próximas questões e os próximos vídeos. Aí, ok, a gente pode, tem todas essas formas que a gente pode construir o nosso fator de potência. Ele já pode dar o valor direto, né? Ou ele pode dar o ângulo, para a gente
esse ângulo θ aqui, ou ele pode dar só os valores de potência ativa e reativa. Ok, seguindo aqui, tem um detalhezinho, né, que ele sempre fala aqui na questão, aqui, ele sempre fala fator de potência atrasado, você vai ver adiantado e tal, aqui ele fala atrasado também, mas o que é isso? Quando a gente fala de atrasado e adiantado, a gente está querendo se referir a qual tipo de carga reativa está no sistema. Por exemplo, se o fator de potência é atrasado, como já tem nosso enunciado ali, a gente tem que o valor reativo ele é predominantemente indutivo. Se ele fala que o fator de potência ele é adiantado, a gente tem que o valor da carga reativa do sistema, da carga, ele é predominantemente capacitivo. Aí, para vocês lembrarem disso, né, tem até um visuzinho, porque quando a gente faz a análise da relação de tensão e corrente, a gente sabe que quando a gente tem uma carga RL, a gente vai gerar um atraso de corrente. A corrente sempre vai estar atrasada em relação à tensão. Aí a gente pode usar como uma forma de lembrar, né? E quando a gente tem uma carga RC, por exemplo, aí nessa situação aí, a corrente ela ia estar adiantada em relação à tensão. Aí a gente é só um videozinho para lembrar. E é isso. Mas aí o que é que muda? Quando a gente fala de fator de potência atrasado, a gente tem que esse Q aí, nossa, ele vai ser positivo. Por exemplo, eu estou falando de fator de potência atrasado, a gente está falando de um fator de potência que tem a carga predominantemente indutiva. E nessa situação, seria como se fosse essa primeira parte aqui, essa parte aqui de cima. O que para a gente vai ser positivo. E quando ele for falar que o fator de potência é 0,6 indutivo ou 0,6 adiantado, ele está querendo dizer que é um fator de potência com carga predominantemente capacitiva. Ou seja, esse valor aqui reativo vai ser negativo. Então seria como representar essa parte aqui de baixo. A gente teria a nossa potência, né, que ela não é negativa, não existe potência ativa ou negativa. Aí ela ia estar aqui, ia manter independente de ser carga ativa ou reativa, ou adiantado ou atrasado. Aí o que vai mudar é o nosso reativo aqui. Beleza. Entendido isso, né? Aí só um exemplozinho básico aqui pra gente poder ilustrar e trabalhar mais algumas coisinhas, que é o seguinte, tem uma carga com a potência aparente de 100 kVA e um fator de potência de 0,8. Vou falar que ele eu não cheguei a falar aqui, né? Vou falar que ele é capacitivo. Só porque eu esqueci de botar. Aí beleza. O S é a nossa potência ativa, né? Que é medida em kVA, que eu coloquei aqui para vocês. Essa é a potência ativa. Essa é a nossa potência ativa que é medida em VA, na verdade, volt ampere. P representa a nossa potência ativa, que é medida em 1 watts. E Q é a nossa potência reativa, que é medida por volt ampere reativo, que é VAR, que a gente chama. Aí, tem uma formulazinha que é o seguinte, a gente tem que a nossa potência ativa, ela pode ser definida como o módulo da nossa potência aparente vezes o nosso fator de potência. E o nosso fator de potência é o quê? Cosseno de θ, que é aquele ângulo da relação entre a potência ativa e reativa. Então, aí usando também, só utilizando o valor de θ, assim, construir, né, o valor de potência ativa e reativa seria o valor do módulo da potência aparente vezes o cosseno de θ,
E para o reativo seria o módulo da potência aparente vezes o seno de θ. Aí isso aí é mesmo trigonometria, não tem segredo do porquê que é seno e cosseno. A gente vê que esse valor aqui é colado com um ângulo, né? Colado e cosseno. Tem aquele visualzinho lá que a gente usava em física 1. E esse outro aqui, a gente, como não está colado, né? A gente usa o valor de seno para encontrar o valor aqui da nossa potência reativa. Beleza. Aí esse ângulo aqui, vamos supor que ele deu pra gente o nosso fator de potência e a gente quer encontrar ele, esse ângulo θ aqui, né? Aí a gente sabe que o ângulo θ a gente sabe que o fator de potência é igual ao cosseno de θ. Então o que a gente vai fazer é só isolar esse θ aqui e vai ficar assim. Vai ser θ igual a cosseno menos 1, arco cosseno do valor do fator de potência. Aí para esse nosso exemplo aqui, ele deu o fator de potência sendo 0,8, né? Aí substituindo a gente vai ter que o θ vai ser igual ao arco tangente de 0,8, que vai ser 36,86. Vocês vão ver bastante esse número aqui durante... talvez durante a matéria, não sei como é que você vai trabalhar agora. Mas a gente vê bastante esse 0,8 aqui. Vocês vão até decorar. Aí, seguindo, a gente tem agora o valor de θ. Então, para a potência ativa, a gente pode usar duas formas, né? Aquela lá que eu mostrei, que é o módulo da potência aparente vezes o fator de potência, diretão, sem delongas. Aí a gente faz as contas aqui e a gente tem o fator de potência igual a 80 kW. E a outra opção é a gente utilizar o valor de θ, né? Quando ele já deu de θ, a gente já vai e taca aqui. Aí fica a potência aparente vezes o cosseno de 36,86 que foi o que a gente encontrou. Vai dar o mesmo valor. E para a potência reativa, a gente só vai e utiliza o seno, né? Desse ângulo aqui, que a gente vai encontrar a potência reativa para esse valor aí. E se a gente fosse construir esse mesmo gráfico aqui de cima, né? Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ixi, tá amarelo. Esse mesmo gráfico aqui de cima seria o seguinte. A gente sabe... aqui embaixo, coloquei. Se a gente fosse construir, né? A gente encontrou a nossa potência aparente, a gente já tinha. Encontramos a potência ativa e a nossa reativa. Aí a gente passando agora para a análise do triângulo de potência. Considerando, eu adiantei já. Aqui na frente a gente fala, considerando aqui que o fator de potência ele vai ser indutivo, né? O valor de Q vai ser positivo, como eu falei mais cedo. Considerando que o fator de potência é capacitivo, o valor de Q vai ser negativo. Aí a gente considera esse mais e menos aqui, também a gente utiliza considerando também os componentes. Por exemplo, para o indutor, quando a gente passa lá para o domínio da frequência, a gente monta dessa forma, né? J ômega L. Aí tem esse maisinho. E quando a gente vai para o capacitor, a gente tem esse valorzinho de menos. Aí é só pegar disso aí e lembrar de quando é que bota quando é negativo e quando é positivo. É só para ter uma ideia, uma noçãozinha. Aí no caso, esse aqui, para esse caso aqui, ele está indutivo, né? A gente está vendo aqui que o Q está positivo, 60. E aí a gente tem essa relação aqui, trazendo para o triângulo de potência, é basicamente isso. A gente só vai deslocar esse Q para cá para fechar o nosso triângulozinho aqui. Aí fica essa relação, não tem muito segredo não. E para fator de potência capacitivo, né? Que é o do enunciado que eu acabei de botar, ele vai ficar dessa forma agora, ó. O valor de Q é negativo. Perdão. Aí construindo o triângulo de potência vai ficar dessa forma aqui, ó. Que eu botei aqui do lado. Aí, ok. Vamos supor agora que eu tenho uma carga indutiva, que eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que eu tenho agora uma carga indutiva. Carga indutiva de fator de potência 0,8. E adicione também
no nosso sistema uma segunda carga com fator capacitivo de 0,6. Aí o que a gente vai ter aqui? Vou dar até um zoom. Essa aqui é a nossa primeira carga, né? A gente monta o triângulozinho dela aqui. Tá aqui. Aí esse ângulo aqui dela é 0,8. É o cosseno desse teto aqui vai dar 0,8. Nesse caso aqui é 36,86. E a gente adiciona uma segunda carga. Quando a gente vai adicionar, a gente pega desse ponto aqui já, ó, da onde parou aqui a nossa potência aparente, a gente adiciona a outra carga. Aí a gente adiciona o valor da potência ativa e da potência reativa dessa carga. Que a gente define ou ele dando potência aparente e fator de potência, ou esse ângulo θ, e a gente monta, né? Aí a gente faz dessa forma aqui, adiciona a partir desse ponto. Aí a gente vai ter aqui a ativa e a reativa aqui. E seguindo para cá, a gente monta, fecha o nosso triângulo da potência aqui dessa segunda carga, né? Aí, só um detalhe, esse aqui é indutivo, aí a gente viu ele subindo, né? Aqui é como se fosse a nossa referência, 0. Aí aqui Q e aqui P. Aí indutivo, né? Valor de Q positivo. A gente subiu aqui o valor com o valor de Q. E a nossa segunda carga ela é capacitiva, ou seja, é um valor negativo. Então, quando a gente adicionar a potência ativa, né? O nosso capacitivo a gente vai descer para baixo com o valor dele, né? Deu valor tanto aqui, aí ele vai ficar, aí ele desce. E beleza, como é que vai ficar agora o nosso sistema? E agora, como é que faz? O nosso sistema agora vai ser dessa forma aqui, ó. Se a gente for somar os vetores, a nossa nova potência aparente vai ser isso aqui. Esse aqui, ó, rapaz. Vai ser isso aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o nosso novo S. O nosso P vai ser esse aqui de baixo, né? Vai somar esse P aqui, P1, P2. Desculpe o barulho, pessoal. Passou na avenida. E agora, o valor de Q, que é esse que a gente vai considerar esse aqui de baixo, a gente considera como sendo aqui. A gente vai pegar o valor de Q da primeira carga. Aí, como a segunda carga ela desceu, a gente subtrai, né, esse valor, e esse valor de baixo aqui que vai ser o valor da nossa nova carga. Então, vai ser eu botei até aqui embaixo como é que fica o desenho da nossa nova carga. E se a gente for matematicamente modelar, né, encontrar os valores e tal, vai ser dessa forma aqui. Tá aqui, a gente sabe que a potência aparente é constituída pela ativa mais a nossa reativa. Então, a nossa potência aparente agora, para esse caso aí, tá o seguinte. Para essa situação aí, a gente adicionou, né, P1 e P2, a gente soma. É a nossa potência total aqui para a nossa nova carga. Agora, a reativa, aqui no caso a gente vai subtrair o valor dessa aqui com essa aqui, para a gente poder encontrar esse valor aqui de baixo, que é o nosso valor da nossa nova potência reativa da carga nova. E vai ser basicamente assim, a gente vai encontrar esse modelo aqui. Se a gente quiser encontrar o módulo da potência aparente, que, por exemplo, esse aqui é o nosso módulo, que nesse exemplo aqui deu módulo. No enunciado aqui também ele deu módulo. Se eu quiser encontrar o módulo da nossa potência aparente aqui, é só fazer triângulo de Pitágoras. Aí fica raiz quadrada de potência total ao quadrado mais potência ativa total ao quadrado mais potência reativa total ao quadrado. Aí a gente encontra o módulo. E é isso. Não tem, talvez no aulão vocês tenham alguma dúvida sobre isso, talvez algum outro questionamento, mas eu acho que está bem completinho.
Ficou faltando só a questão do ajuste de fator de potência. Mas aí segue essa mesma linha aqui. Eu vou, no aulão, se der tempo, a gente trabalha uma questão dessa. Beleza. Aí voltando para nossa questãozinha, né? Agora tá tranquilo demais, a gente já sabe tudo aí que precisa para fazer essa questão e outras questões também. A gente não vai nem usar tudo que a gente viu aqui. Beleza, vamos aqui ler de novo o enunciado. Um transformador de potência 225 kVA está alimentando uma carga de potência de 80 kW, com fator de potência igual a 0,6 atrasado. Aí as informações que ele deu para gente foi essa. Esse aqui é o nosso transformador que vai fornecer a nossa potência ativa para o sistema. E a nossa primeira carga é essa aqui, carga 1, ele deu a nossa potência ativa e a nossa reativa. Que é esse 0,6 atrasado, que a gente também pode falar que é 0,6 indutivo. Que a gente talvez ele coloque nas provas também, assim. Letra A. Encontre o percentual de carga desse transformador, ou seja, a relação entre a potência aparente fornecida e a potência aparente do tráfego. Ou seja, a gente só vai encontrar a relação da potência da carga, né, potência ativa da carga, sobre a potência do nosso transformador. Então o que a gente tem que fazer é só descobrir a potência aparente da nossa carga, né? Ele já deu pra gente a nossa potência ativa e o nosso fator de potência. A gente utiliza aquela fórmula lá, né? Que a potência ativa é igual a potência aparente vezes o fator de potência. Isolando, a gente tem potência ativa sobre o nosso fator de potência. Beleza. Aí é só substituir aqui e a gente encontra que a potência ativa vai ser 133,33 kVA. Show de bola. Agora que a gente só faz um sobre o outro, a gente vai encontrar que a relação percentual aqui que ele pediu, percentual de carga do transformador, está de 60%, ou seja, o transformador está com 60% da sua carga sendo utilizada. Beleza, aí letra A é só isso. Letra B. Quantos quilowatts de carga de fator de potência igual a 1 devem ser acrescidos sem colocar o transformador em sobrecarga? É só um ponto também que eu queria destacar aqui. Quando ele fala fator de potência igual a 1, né, o que a gente tem? O fator de potência é igual a cosseno de θ. E se ele deu que o fator de potência é igual a 1, para isso ocorrer, o que isso nos dá? Que o nosso θ ele vai ser igual a 0, né? Cosseno de 0 é 1. Então, se a gente for jogar aqui, por exemplo, no nosso plano aqui de potências, né? Aí vai ter a nossa potência ativa e a nossa reativa não vai ter, né? Porque se tivesse, ia aparecer algum ângulo aqui, né? Maior que 0. Como não tem, é só a potência ativa, ou seja, a gente pode dizer que a carga que está sendo adicionada ela é puramente resistível, não tem nada indutivo nem capacitivo. Só um ponto importante, porque talvez ele, ao invés de falar fator de potência 1, ele fala em uma carga puramente resistível. Quer dizer a mesma coisa. Então, beleza. Aí ele fala assim pra gente: quantos quilowatts de carga de fator de potência igual a 1 podem ser... Desculpa aí, pessoal. Quantos quilowatts de carga de fator de potência igual a 1 podem ser acrescidos sem colocar o transformador em sobrecarga? Então, bora lá de novo. Mesma formulazinha. Na verdade, a gente teve adicionado já essa carga 1, né? Então a gente vai ter que subtrair o valor da potência aparente dessa primeira carga para saber quanto é que vai sobrar para a gente usar nessa segunda. Então a gente vai fazer só subtrair, né? 225 kVA menos 133 kVA da nossa primeira carga. Vai sobrar para a gente 91,67 kVA de potência aí para usar. Potência aparente, detalhe, aparente, não confunda. Então, aí ele pergunta pra gente quanto de potência ativa a gente pode colocar sem botar o transformador em... Deixa eu ver aqui. Sem colocar o transformador em sobrecarga. Então a gente tem a condição da nossa potência aparente dessa nossa segunda carga ela ser no máximo 91,67. Como a gente quer o máximo, todo a gente bota isso, 91,67.
Aí a gente tem aquela relação, né, da potência ativa ser igual a potência aparente vezes o fator de potência. Para a nossa carga, vai ser o que? A nossa potência ativa que a gente ainda tem para usar, vezes o nosso fator de potência atual agora, que é 1. Então aí fica 91,67 vezes o nosso fator de potência, que é 1. Então isso nos dá que a nossa potência ativa é 91,67 kW, que é literalmente o valor da potência aparente, justamente porque a nossa carga é puramente resistível. Se a gente fosse, por exemplo, ver que, né, que eu dei aquele exemplo que eu tenho uma carga, eu adicionei uma carga aqui que é 0,8 indutiva, né? Se eu fosse adicionar essa carga agora, como é que seria a representação? Seria só essa linha reta aqui, ó. Naquele outro exemplo, como era um fator de potência indutivo, a gente ainda teve essa quedazinha aqui da relação aqui de reativo, mas como não tem reativo, já vai direto aqui. É só essa linha reta que a gente vai adicionar quando a gente for fazer essa soma aqui de potência. E quando a gente for fazer a potência total, vai ser só isso aqui, ó. Pá. Aí o nosso valor vai ser isso aqui. Diretão. Só isso. Pronto, a letra B está feita. Letra C, se a partir da situação inicial do transformador, no caso essa aqui, né, que a gente tem só essa carga 1, eu quiser adicionar uma carga com ângulo de carga igual a 30 graus atrasado, ou seja, atrasado indutivo. Entendeu? Aí, quanto de potência aparente pode ser acrescida sem o transformador entrar essa sobrecarga? Aí, nesse caso aqui, a questão está construída um pouquinho, né? No caso, aqui basicamente é a mesma coisa da outra, porque ele pede só a potência aparente, então seria basicamente 225 menos 133. Mas vamos supor que ele queira também a nossa potência aparente montada de forma complexa, né? Então a gente vai ter o seguinte: a gente primeiro vai saber quanto é que está sobrando, né? Para a gente saber quanto a gente pode adicionar sem ter a sobrecarga. Então, novamente, 225 menos 133, a gente vai ter que a potência aparente vai ser essa aqui, que a gente pode adicionar sem ter sobrecarga. Agora resta saber como é que está montada essa potência aparente, né, dessa nova carga. Sabendo que o fator de potência dela sabendo que o fator de potência dela é cosseno de 30. Cosseno de 30, é isso. Então, o que a gente vai fazer? Potência ativa aqui vai ser esse 91,67 vezes o cosseno, nosso cosseno de 30, que é o ângulo que ele deu pra gente. Esse ângulo aqui, ó. Cosseno de 30, ele deu um ângulo de carga 30A atrasado. Aí, beleza, a gente encontra aqui a nossa potência sendo 80 kW, aproximadamente. Eu arredondei aqui, também para não ficar trabalhando com tanto número quebrado. E para nossa reativa, é 91,67 vezes o seno de 30 graus. Com isso a gente tem 0,5 kVAR. Ok? Como o nosso fator de potência ele é atrasado, ou seja, ele é indutivo, a gente tem que o nosso valor reativo vai ser positivo. A gente coloca esse maisinho aqui na hora de montar a nossa potência aparente representada na forma complexa, a nossa potência complexa, né, que a gente fala. Então tá aqui. Basicamente, quer dizer, é isso. Não tem muito o que fazer aqui não. Pra essa parte aqui, eu acho que tá show. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se quiserem, voltem o vídeo para ver mais de uma vez. Tentem reproduzir sozinhos depois. Mandem mensagem lá pra gente. Na verdade, no aula vocês podem falar com a gente para tirar alguma dúvida. E é isso. Eu agradeço pela atenção de todos vocês e bons estudos.